Quando a professora Sofia Brand desembarcou do ônibus que parava 2 vezes por semana em Hoyvík, o frio lhe mordeu os dedos como um animal paciente. O fiord respirava névoa e os pinheiros erguiam-se sombrios, carregados de neve. Na mochila, ela trazia uma caixa metálica embrulhada em tecido grosso, um cilindro de cera datado de 1901, encontrado nos arquivos de uma universidade em Oslo. No rótulo, escrita quase ilegível, Melodia do Lago, registrada no JOL. No café da vila, 3 velhos jogavam cartas junto ao fogão. As paredes estavam cobertas de pinturas rosmalingues desbotadas, folhas que pareciam murchar no calor do braseiro. Sofia pediu café e, com delicadeza de quem tem pressa, perguntou pelo lago Storvad, mencionado na etiqueta do cilindro. O dono do café mudou de assunto. Um dos velhos, com um bigode branco com uma neve do lado de fora, observou-se em silêncio. Então levantou-se e veio apoiar-se no balcão. "Você veio por causa da música?" disse. "Já ouvi esse tipo de pressa na voz de outros. Eu me chamo Ivar." "Fale com a sineira", disse. "A campainha conhece o nome de quem ainda quer viver." A sineira se chamava Astrid, uma mulher magra de olhos claros que parecia ter visto cada inverno desde a juventude. A igreja cheirava a caltrão e madeira velha, e ronas ainda tímidas se escondiam sobre o verniz das colunas. Astrid viu a história, olhou a caixa metálica e tocou com a ponta do dedo a cera por trás do vidro. "No JOL", disse, e sua voz saiu com o toque de um sino abafado. "O véu entre os mundos fica fino. Hoyvík sabe disso. A música que você carrega é uma ponte. Quem gravou a melodia no lago no ano em que meu avô nasceu, voltou sozinho, mas nunca falou depois." Sofia esperou que a sineira tentasse dissuadi-la. Em vez disso, Astrid pegou um chaveiro e ofereceu um pequeno embrulho. "Ferro frio", explicou. "Prego de ferradura. Leve no bolso, ou Hilder te encontrará. E se a água falar, não diga seu nome. Nunca. Nokens gosta de nomes." No dia seguinte, Ivar esperava com um par de raquetes de neve. Partiram cedo, subindo a trilha que contornava o fiord, passando por rochas cobertas de líquen. Falaram pouco, onde a floresta deixava caminho estreito. Troncos marcados com antigas cruzes lembravam que ainda havia se perdido. Sofia mantinha o prego no bolso do casaco, roçando a cabeça de ferro com o polegar. Chegaram ao Storvad pouco antes do sol cair. O lago era um espelho cinza cercado por juncos congelados. Na margem, um tronco de videiro estava gravado no gelo como a mão branca. Ivar apontou o ponto onde a névoa parecia mais fina. "Ali o gelo canta", disse ele. "É por onde a água respira." Sofia instalou o fonógrafo, cobriu a corneta com um pano para o vento não devorar o som, e fez a agulha beijar a cera. A melodia antiga se libertou. Por um instante nada ao seu redor mudou. Depois o lago devolveu as notas com um certo atraso, como se outra mão sob o gelo tentasse acompanhar. Sofia prendeu a respiração. No terceiro compasso, a resposta ficou mais forte, e era diferente. Um adorno que não existia no registro original, um floreio como dedos invisíveis aprendendo com rapidez feroz. "Basta", murmurou Ivar. "Já ouviram você?" Mas Sofia, fascinada, girou o cilindro outra vez. O som do gelo estalando correu como uma rachadura pela margem. Algo pousou sobre a água. Um pássaro? Não. Um véu de névoa dobra sobre dobra, moldando-se na forma de um cavalo escuro, com crina que escorria como capim molhado. O cavalo inclinou a cabeça e a lagoa tremeu. "Não fale", sussurrou Ivar. "Se der o seu nome, ele sela o resto." O cavalo avançou com um passo sobre o gelo, leve como neblina. Seus olhos refletiam nada. Um som de cordas veio atrás de Sofia, próximo à pequena queda d'água que alimentava o lago. Ali, encostado em uma pedra, um homem jovem dedilhava um violino Randanger, que não estava ali antes. O instrumento tinha as rosas do rosmalingue pintadas no tampo, e aonde deveria haver voluta, havia uma cabeça esculpida que lembrava um peixe.
As cordas simpatéticas vibraram sem toque. Fossegrimen pensou, sofria aterrorizada e maravilhada, como se o estudo inteiro da sua vida tivesse se materializado em sua frente. Você toca bem, disse o homem num norueguês que soou antigo. Melhor do que esperava de uma estrangeira. Sofia apertou o prego no bolso. Não respondeu. Atrás dela, Ivar começou a recuar em silêncio. Preciso de uma palavra. Continuou o músico tocando um motivo que imitava a melodia de Cira e a dobrava em um espiral maior. Só uma. A primeira que lhe deram quando era criança. A neve chiou. Um riso ecoou no vento do fiorde. No bosque, uma mulher surgiu entre os troncos com pele pálida e sobrancelhas feitas de sombra. Tinha tranças longas e um vestido de lã. Sorriu para Ivar de um modo que abria feridas antigas. O homem velho empalideceu. Não se aproxime, Yuder, disse ele com voz baixa. Vá dormir sobre seu pinheiro. Ela inclinou a cabeça e por um instante Sofia viu que se escondia por trás da beleza. Uma cavidade oca nas costas e um rabo de vaca mal disfarçado. O feitiço dissolveu-se como neve ao sol. A Yuder arreganhou os dentes e seu sorriso se tornou largo demais para uma face humana. Mesmo assim, convidativo, perigoso. Ele me prometeu no Jol de 1978, disse a Yuder apontando Ivar com o queixo. Uma música em troca de uma dança. Diga seu nome, menina, e eu deixo ir. Sofia sentiu a melodia entrar nos ossos como se cada nota pudesse roer suas reservas de calor. O cavalo no gelo bateu o casco. Sob o lago, algo bateu de volta. O músico, sem parar de tocar, inclinou-se para o espelho cinzento. Noquem, eis a ponte, sussurrou. Traga-a para nós. Sofia deu um passo para trás, mas seu corpo obedeceu tarde. O gelo bruniu sob suas botas. Não diga seu nome, repetiu, e a frase pareceu vir de agulha, dos sinos e da voz de Astrid ao mesmo tempo. Ela puxou o prego do bolso e o fechou na mão até o ferro morder a pele. O toque do Randanger desafinou por um instante. O músico ergueu os olhos irritado. Ferro frio, disse ele. As pessoas da igreja ainda lembram dessas coisas? É assim que continuamos vivos, disse outra voz. Astrid estava na borda da trilha, com o casaco pesado coberto de flocos. Trazia na mão uma corda fina ligada a um pequeno sino, o sino da capela menor de Hoivik, que se usava no campo quando alguém morria no inverno longe da igreja. Ergueu o sino e o tocou 3 vezes. O som soou limpo e o cavalo se desfez em névoa como um estremecimento, como se aquele metal viesse de algum lugar sem garras. Voltem, disse ela sem olhar para a Sofia. Hoje o gelo está com fome. Na volta, Ivar confessou sem palavras. Seus ombros curvados diziam tudo. Na pensão, à luz baixa de uma lamparina, ele falou. Eu perdi meu irmão no lago, no Jol de 1978. Era violinista. Disseram que o Fossegrim lhe ofereceram um mestre de graça. Ele foi tocar no Storvat e voltou mudado. Depois, ele sumiu. Sofia ouviu, não ofereceu consolo. Porque havia mais coisa no ar do que tristeza. Havia uma dúvida. Nos dias seguintes, Hoivik preparou-se em silêncio para o solstício. As crianças que ainda usavam bater de porta em porta como Gelubuk foram aconselhadas ao fazê-lo antes do escurecer. Os celeiros ganharam tigelas de mingau às portas, ofertas para unir-se e não pregar pestas. A igreja foi limpa e as velas contadas. Astrid ensinou Sofia os toques que chamam e os toques que se despedem. Todo sino fala 2 línguas, disse, a do chamado e a do afastamento. À noite do Jol, Fjord ficou imóvel como se respirasse por baixo. Sofia levou a caixa de cera até a igreja e deixou aos cuidados de Astrid. Depois, desceu até a margem do lago com Ivar. O céu estava cheio de auroras cansadas, cortinas verdes que tremulavam como pano molhado. O vento era um violino mal tocado. Se eu tocar, ele virá, disse Sofia. Mas se eu o chamar, pelo quê? Ivar entregou-lhe um pequeno saquinho de tecido, dentro grãos de sal. No passado, explicou,
Alguns jogavam sal na água para aplacar o que vivia debaixo. O sal pertence à terra e ao mar, mas dói no que não é nem uma coisa nem outra. Sofia aproximou-se do lago, não levou o fonógrafo, levou apenas a própria voz. Cantou a melodia que ouvira no cilindro, devagar, repetindo-a como quem desenha um círculo em torno do corpo. O gelo respondeu com estalos curtos, o fiord com um gemido, do bosque uma risada, da água um acorde. Hilder não se mostrou, mas o cheiro de seu perfume de resina e leite azedo veio com o vento. Nocken, disse Sofia sem dizer mais nada. Não ofereceu nome, ofereceu silêncio. A água turvou-se como um grande pulmão inspirasse por baixo. O rosto emergiu onde não havia fendas. Liso demais, pálido demais. Olhos tão fundos que pareciam buracos. Não era homem nem cavalo. Era água com fome de forma. Atrás o músico riu sem som. Seu nome, insistiu o acorde. Só uma palavra. Sofia abriu o saquinho de sal e deixou cair um punhado sobre o gelo aos seus pés. O rosto tremeu. No instante seguinte, algo mais ergueu-se ao lado dele. Uma mão roxa de enxaria, com um anel de prata opaca num dedo. Depois um ombro coberto de algas, e então um corpo inteiro inchado e pesado, com o casaco antigo ainda grudado à pele. Os olhos vazios do Draugr não pediam nada, só lembravam. Na sua boca havia fios de rede. Ivar caiu de joelhos. Eric, disse, o nome bateu no gelo como uma pedra. Draugr virou a cabeça sem pressa, como se o som lhe puxasse um fio que ainda estava preso ao mundo. O músico parou de tocar. O rosto de água se contraiu irritado. A mão de Draugr ergueu-se, apontando primeiro o lago, depois a igreja. Ele quer o sino, sussurrou Sofia. Quer ser chamado pelo toque da despedida. O sino pequeno? Disse Ivar lembrando. O sino que acompanha quem morre na neve. Correram. Astrid já vinha pelo caminho como se soubesse. Entregou o sino a Ivar. Ele o segurou com dedos que tremiam como folhas de péfula. Sofia ficou ao lado, o sal ainda na mão e o prego de ferro no bolso pressionando sua perna como uma promessa. No lago, o músico recomeçou, irritado, as notas agora mais agudas, tentando abafar qualquer outra coisa que falasse ali. A Audur surgiu de novo, bela e oca, cantando uma cantiga de ninar sem palavras. O cavalo de névoa bateu o casco, o rosto de água avançou. Toque, disse Sofia a Ivar, e sua voz, embora baixa, cortou o ar como um fio. Ivar tocou o sino uma vez, o som foi direto para o coração da noite. Tocou a segunda, a Hilder vacilou, o músico errou uma nota. Na terceira, o Draugr deu um passo em terra, e a aurora pareceu endurecer como se pele velha. O rosto de água recuou ferido. Mas, disse Astrid aproximando-se, toque despedida até que encontre a estrada. Ivar tocou, tocou e tocou. Draugr movou-se como um barco pesado, virando o rosto para a igreja, depois para o fiord, depois para a trilha que subia em encosta. Sofia andou ao lado dele, pondo punhados de sal entre o lago e o caminho, como quem constrói uma cerca invisível. A cada passo, Hildur perdia contorno, cabelo virando fumaça, dentes retraindo-se no nariz. O músico ranger de ódio e o Randanger parecia chorar. Quando chegaram à capela menor, Draugr parou. Astrid abriu a porta. Dentro, velas queimavam curtas. Havia no ar o cheiro de junípero. Draugr hesitou. Então tirou o dedo, o anel de prata e depositou no degrau. Seguira o som como quem segue um idioma que esquecera, e agora parecia inteiro o bastante para escolher. Despeça-se, disse Astrid, porque o que vai hoje, vai para sempre. Ivar ergueu o sino pela última vez. Seu braço tremia, mas o som saiu claro. Draugr virou o rosto para o velho, e por um segundo seus olhos pareciam conter cor. Depois, desfez-se como neve esmagada entre as mãos, e o ar ficou vazio e frio.
e o silêncio dentro da capela era tão profundo que parecia ter peso. Sofia guardou o anel. Astrid tomou o sino de Ivar e prendeu-o de novo à corda. O velho escorou-se na parede, chorando sem som, como se todas as notas que não tocara ao longo da vida quisessem desabafar de uma vez. O Jol termina ao nascer do sol, disse Astrid, exausta. Até lá não diga seus nomes, nem para si. Quando a aurora deitou nas cortinas a última vez, Roivik parecia uma maquete de madeira e gelo. Sofia caminhou até a margem para devolver o sal à água, não como oferenda, mas como fim de pacto. No lugar onde o rosto surgira, a superfície estava lisa demais, como vidro. Abaixo, algo se moveu devagar, uma sombra que media o tamanho das escolhas humanas. Naquela noite sonhou com a igreja. Sonhou que a corda do sino se enrolava em seu pulso, macia como musgo, e a puxava para a torre. Lá em cima, no lugar onde o vento fazia casa, havia um homem jovem de olhos antigos, afinando um randanger. Falta uma palavra, disse ele. Para fechar o ciclo, falta uma palavra. Diga. Sofia acordou com um som de casco contra o gelo. Olhou pela janela. O fiord, embora ainda escuro, tinha agora uma faixa de luz cinza perto do horizonte. Na margem, ao lado de uma pedra que lembrava uma cabeça de troll, algo a lembrava. Uma forma de cavalo onde a névoa era mais densa, com crina que pingava. Ao lado, Uldor sorria, quase humano, como são as promessas. Sofia vestiu o casaco, enfiou o prego no bolso e desceu. Cada passo parecia fazer soar um sino pequeno de gelo sobre as botas. Parou diante da margem. O cavalo inclinou a cabeça. Uldor estendeu a mão. O músico tocou uma nota única, que parecia a primeira de todas as canções. Sofia colocou a mão no bolso. O ferro e o anel de prata encostaram-se na sua pele. O sino da capela em silêncio pesava em alguma parede. Falta uma palavra, repetiu o músico, e seu sorriso era feito de paciência. Sofia pensou em nomes, pensou na infância, pensou na primeira vez que ouvira um violino no corredor de uma escola gelada. Pensou em Ivar, na Cineira, no Draugr, que escolhera a estrada. Pensou que alguns círculos são buracos, então em vez de dar um nome, ela soprou. Soprou com quem apaga velas do Jol, soprando sal, resina e frio dentro do nascer do dia. O cavalo piscou, surpreso, como se nunca tivesse lhe negado o nome, um sopro. O músico apertou as cordas, elas não obedeceram. Uldor enrugou o nariz, e Sofia com a mão ergueu o anel que o Draugr deixara. O anel brilhou como gelo sobre o sol fresco. Ele se despediu, disse, e nenhuma música tem o direito de buscá-lo de volta. O lago recuou, um passo invisível. Uldor baixou a mão. O cavalo virou o rosto para o fiord e soprou o ar que virou cristais. O músico guardou o arco, e do alto da encosta, onde a igreja se erguia como um navio de madeira, um sino tocou 2 vezes, curto, vivo, humano. Sofia voltou devagar. Parou na pedra que parecia a cabeça de um troll e percebeu que por trás dela, de manhã, havia mesmo um troll petrificado, tão antigo que as crianças haviam crescido sem notá-lo. Encostou no granito com respeito. Alguns monstros, pensou, são apenas promessas paradas. Outros aprendem a andar sobre o gelo. Partiu de Roivik quando a estrada abriu. Astrid a abraçou sem dizer palavras. Ivar colou nas mãos dela um pequeno saco com pregos enferrujados de uma ferradura antiga. Não para você, disse ele. Para quem vier com pressa demais. No ônibus, Sofia apoiou a testa no vidro. O fiord ficou para trás, e as montanhas pareciam debruçar-se para ouvir sem um último acorde ainda corria pelo vale. No colo, o anel pesava como um pequeno sino silencioso.